Prática Matemática, e hoje eu vou gravar com vocês o capítulo número 5 do livro Matemática, Ciência e Aplicações. Se você não tem o livro, abaixa ele na internet ou pega na escola que você estuda, tudo bem? Eu vou deixar o link do livro debaixo do vídeo para vocês. Hoje o capítulo 5 é da página 94 a 114. Nós vamos aprender função quadrática ou função do segundo grau. Qual que é a fórmula geral dela? Y é igual a ax2 mais bx mais c. O a tem que ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, vai zerar. Aí nós vamos enxergar aqui uma função do primeiro grau que a gente viu no capítulo anterior, tá bom? Se você não assistiu o capítulo 1, 2, 3 e 4, assista para você seguir a sequência. No livro tem uma situação muito interessante que fala do número de clubes, tá? E do número de jogos de futebol. Eu tenho 10 clubes, todos os clubes vão jogar contra os outros. Quantas partidas que vão dar? 10 vezes 9, 90. Então eu coloquei uma fórmula geral aqui, ó. Y vai ser o número de jogos. O número de clube vai ser x vezes x menos 1. Porque se aqui for 10, aqui vai ser 9, vai dar 90. Se aqui for 8, vai dar 7, vai dar 56. Tá bom? Aí eu multipliquei x vezes x, x2. X vezes 1 negativo dá x. Essa equação é incompleta, porque o a vale 1, o b vale menos 1, mas o c está faltando, é 0. x2 mais 3x mais 5, menos 3x2 mais 4x mais 1, o a vale 2, o b 3, o c 5, o a vale menos 3, o b 4, o c 1. Essas duas funções são completas, porque o a, o b e o c é diferente de 0. Como vai ser o gráfico de uma função do segundo grau? É uma parábola, tá? Vai ser voltada para cima com cavidade ou voltada para baixo. Quando esse valor do a aqui for maior do que zero, ela vai ficar nesse formato. Quando o valor do a for negativo, menor do que zero, ela vai ficar nesse formato. E aqui no ponto mais alto a gente tem um ponto de vértice, tá? Chamado de ponto máximo. E aqui a gente tem um ponto mais baixo chamado de vértice também, que é o ponto mínimo. Y é igual a x elevado a 2. Eu fiz a mesma coisa daquela hora. Toda função você pode inventar uma tabela. Eu peguei aqui os valores menos 1, 0 e 1, tá? Que é o valor independente que eu inventei para x. Menos 1 elevado a 2 dá 1. Então, y vale 1. 0 elevado a 2 dá 0. 1 elevado a 2 dá 1. Então, eu substituí aqui no gráfico, ó, menos 1, 0 e 1, né? O 2 também vai estar aqui, por exemplo, negativo e o 2 positivo aqui. 2 elevado a 2 dá 4. Então, o 0 vai ligar no 0. O menos 1 e o 1 vai ligar no 1 porque ficou positivo, ó. O menos 2 e o 2 vai ligar no 4, tá vendo? Tá aqui. Quando eu traçar o gráfico, vai virar uma parábola, tá vendo? Com cavidade voltada para cima, porque o a aqui é positivo, ó. Tá bom? Se fosse negativo, ela ficava voltada para baixo. Quando eu falo raiz da função, é a mesma coisa que calcular a equação. A fórmula geral está aqui, né, que é aquela fórmula ax2 mais bx mais c, que é da equação que a gente viu até lá no 9º ano, tá bom? Se você tiver dificuldade, inclusive, nessa aula, gente, tem várias aulas gravadas a nível de 9º ano, 8º ano, é só você ir lá no canal e buscar. Vai ter o mesmo nome a aula, mas a aula é totalmente diferente, tá bom? Só você assistir elas de várias visões diferentes que você vai entender muito melhor no final. Aqui, para resolver uma equação de segundo grau, vamos lembrar, né, da fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Tudo que eu falar do a, b, c aqui, eu estou falando desse a, desse b e desse c. O delta, que é esse triângulo, a gente chama de discriminante. Você vai calcular ele usando b elevado a 2 menos 4ac. Eu coloquei 3 exemplos aqui, ó. Eu tenho 3 equações aqui do segundo grau. A primeira, o delta vai dar maior do que 0. A segunda, eu já preparei ela para o delta dar igual a 0. Terceira, eu preparei ela para o delta ser menor do que 0. Toda vez que o delta for maior do que 0, as duas respostas no final vão ser diferentes, tá bom? Duas raízes reais diferentes. Quando o delta for igual a 0, nós vamos ter duas raízes reais iguais. O x' é igual ao x2'. E quando o delta for menor do que 0, não teremos raízes reais, tá? Essa equação de segundo grau, eu posso fatorar ela, eu posso escrever ela dessa forma, ó. O a, que é o primeiro valor que está com x2, fica aqui em evidência. Aí eu vou multiplicar pelo x menos x' que está aqui, vezes o x menos o x2'. Esse x' e 2' é as raízes da equação. O x é o x que você vai deixar aqui mesmo. Vamos supor que eu resolvi as raízes de uma função. Aí eu encontrei a resposta aqui, por exemplo, 2 e 3. Quanto que é 2 mais 3, não é 5? Então, se eu jogar nessa fórmula aqui, vai dar 5. E quanto que é 2 vezes 3, não é 6? Se eu jogar nessa fórmula aqui, vai dar 6. Vamos ver se é verdade? Menos b sobre a.
O B aqui vai ser 5 negativo, com menos ali vai dar 5 sobre 1. Olha lá, tá dando 5 a soma, tá vendo? O produto está sendo C, 6 dividido por 1, tá dando 6, que é o 2 vezes 3. Então, com essa fórmula aqui, você descobre a soma e o produto das raízes sem fazer conta nenhuma, tá? Vértice da parábola é o ponto mais baixo ou o ponto mais alto da curva, tá? Se o A for maior do que zero, a gente já viu que a parábola vai ficar com a cavidade voltada para cima, logo o ponto mais baixo vai ser chamado de vértice e ela vai ter um valor mínimo. Se o A for menor do que zero, a parábola vai ficar com a cavidade voltada para baixo, que é essa parte aqui, automaticamente o vértice vai ficar lá em cima e a gente vai ter aqui o valor máximo. Para você calcular esse valor mínimo ou máximo, você vai sempre fazer menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Lembrando que aqui é o valor de um ponto, tá? Que é formado por duas letras, x e y. Aqui é um par ordenado. Página 104, 25, 26, 27, 28, 29. Aqui agora eu vou falar do conjunto imagem. Eu tenho falado para vocês desde o capítulo que começou a função que o conjunto imagem é o eixo y e o conjunto domínio está no eixo x. Então imagina que eu fiz uma parábola aqui, ó. Nesse caso aqui o A está positivo, porque ela está para cima. Aqui o A está negativo, porque ela está com cavidade voltada para baixo. Já que o conjunto imagem é o eixo y, então eu vou falar aqui. O y pertence aos reais, tá ok. O y vai ser sempre maior ou igual ao vértice y. Por exemplo, se esse gráfico está aqui, você está vendo que essa ponta aqui ela está pegando aqui? Então, o conjunto imagem vai ser daqui para cima, ó, porque ela está subindo. Nesse caso aqui, quando ela estiver para baixo, você vai olhar quem que está aqui ligando no vértice aqui, ó, que é o vértice y. O conjunto imagem vai ser daqui para baixo, ó, tá vendo? Porque o gráfico agora vai descer infinitamente. Então, o y pertence a reais, tá ok. O y vai ser menor ou igual a vértice y, porque o conjunto imagem é o eixo y. Agora nós vamos falar de estudo dos sinais de uma função do segundo grau. Quando a gente fala estudo do sinal, eu vou, na verdade, saber qual que é a parte positiva e negativa. Então, vamos analisar o seguinte. Se o A for maior do que zero, né, a parábola vai ficar com a cavidade voltada para cima. Aí ela pode ter dois pontos no eixo x, né, um ponto e um ponto. Aqui o delta é maior do que zero, o delta é igual a zero e o delta é negativo. Aqui, se o A for menor do que zero, ela vai ficar com a cavidade voltada para baixo. Aqui o delta é maior do que zero, está cortando dois pontos. Aqui o delta é zero e aqui o delta é menor do que zero. Tá? Então vamos entender. Eu coloquei um exemplo aqui, x2 menos 5x mais 6. Aí eu calculei o delta que deu 1 maior do que zero. Então ela vai ter esse desenho aqui, ó. O x' em duas linhas deu 2 e 3. Aí eu coloquei aqui no lugar do x' em duas linhas. Tá? Aqui é o x', aqui é o x duas linhas. Perceba que a parte que está acima do x é positiva e abaixo é negativa, ó. Então aqui é negativo e aqui é positivo. Como é que cai na prova? A prova vai te dar essa equação e falar assim, ó. Qual que é o valor de x para que essa função toda seja maior do que zero? Aí não vai ter mais igual, tá vendo? Se a prova falar que é maior do que zero, a nossa resposta vai estar aqui, ó. Na ponta, tá vendo? Porque o mais está aqui na ponta. Então, por exemplo, quando o y for maior do que zero, o que o x é aqui? O x vai ser menor do que 2, que está para cá, ou o x vai ser maior do que 3, porque está depois do 3, tá vendo? E se eu falar assim, calcule o valor do x quando o y for negativo. Quando o y for negativo, onde está o negativo aqui? Não está aqui no meio? Então você ia fazer o seguinte, quando o y for negativo, a resposta vai estar aqui no meio, ó. Aí eu vou ter de falar aqui, o x vai ser maior do que 2 e menor do que 3. Ele está entre 2 e 3. Está vendo que é diferente isso aqui? Isso que é na equação. Coloquei um exemplo B. Y é igual a menos x2 mais 6x menos 9. Quando eu fazer essa equação, o delta vai dar zero. Se o delta dá zero, o x' em duas linhas dá o mesmo número. Então nós vamos pensar o seguinte, o A é negativo, então ela está voltada para baixo, e o delta é igual a zero, ela vai ter esse formato aqui, ó. Então eu coloquei o 3 aqui no meio, que é a raiz, ó. Aqui embaixo vai ser negativo e aqui vai ser negativo. Mesma pergunta daquela hora. Eu quero saber o seguinte, quando o y é igual a zero, o x vale 3, né? Que é o que eu fiz aqui. E se o caso aqui, se o y for maior do que zero, você está vendo que não tem nenhuma parte positiva aqui. Porque isso aqui nunca vai mudar, essa configuração, tá? Então, nesse caso aqui, o conjunto seria o quê? Um número vazio, não tem número. Agora, se o y for menor do que zero, quais valores que vai existir? Todos menos o 3. Então, eu posso falar que o x é diferente de 3.
Vai falar um pouquinho do esboço do gráfico. Quando você tiver uma função do segundo grau, por exemplo, y é igual a 2x2 menos 5x mais 2, você vai seguir 4 passos para você fazer o gráfico sem errar. O primeiro passo é achar o A, o B e o C que a gente aprendeu. E o delta, que é B2 menos 4AC. Depois do segundo passo, você vai achar a fórmula de Bhaskara, tá? Que é o x' duas linhas, que é menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. O terceiro passo é achar o vértice x e o vértice y, que a gente aprendeu também, que é menos B sobre 2A menos delta sobre 4A. E o quinto e último passo é jogar tudo no gráfico e ligar os pontos, tá bom? Eu queria te falar, para você fazer a página 108, 35, 38, 39, página 114, tem um desafio lá para você tentar. E na página faltou ensinar para vocês com detalhe inequações, produto e quociente e sistema de inequações. Essas matérias eu tenho lá no canal gravadas separadamente. Se você tiver curiosidade, assiste, porque isso aqui é que cai em prova de Enem geralmente, tá? Por exemplo, isso aqui é uma inequação produto, ó, porque eu tenho duas funções multiplicando, tem que ser menor do que zero. Qual o número que você coloca aqui, sem medo de errar, que sempre quando você multiplicar vai dar menor do que zero? Só de olhar não dá para saber. Quando você resolver essa equação, que eu até chamo de raio-x da equação, no final você vai descobrir o valor do x sem precisar decorar nada. Aqui eu tenho uma equação quociente, porque eu estou dividindo e está falando que ela tem que ser menor ou igual a zero. Aqui uma função maior ou igual a zero e uma função menor do que zero. Misturou do segundo com a do primeiro. Aí você vai resolver separadamente e jogar na interseção do gráfico, tá bom? A aluna que pega a parte de cima, coloca menor ou igual a zero e a de baixo menor ou igual a zero e resolve. Não faça assim que você pode errar, tá bom? O que você vai fazer? Você vai pegar o x menos 2 e vai achar o zero da função. Passa o 2 para cá, o x então aqui vale 2, né? Aí eu vou fazer uma reta aqui, ó, que é o eixo x, já vou deixar o 2 aqui. Aí eu vou olhar, o A é positivo, então ela é crescente. Tá vendo que vai lembrando tudo que a gente viu? Aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. Guarda isso aí. A outra função do primeiro grau é 3x menos 9 igual a zero. 3x é igual, passa o 9 para cá, ficou positivo. X é igual a 9 dividido por 3, que dá 3. Então eu vou fazer a reta numérica aqui de novo, ó. O 3 vai ficar aqui, ó. Aí, ela é crescente ou decrescente? Ela é crescente porque o A é positivo. Então eu vou fazer a reta crescente de novo para cá. Vou colocar o mais aqui e o menos aqui. Agora eu vou fazer o quadro de sinal para a gente analisar a resposta final, tá? Agora eu vou colocar no quadro de sinal o valor do 2 aqui na reta numérica. Depois do 2 a gente vai colocar o número 3 aqui, tá vendo? Agora a bolinha aqui ficou fechada porque o sinal é menor ou igual, que eu venho falando desde da função, né? Do começo da função. Agora aqui a bolinha ficou aberta, por quê? Porque quando o número está no denominador, eu não posso deixar a bolinha aberta, né? Se eu colocar, por exemplo, o número 3 aqui, 3 vezes 3 é 9, menos 9 dá 0. Não existe divisão por zero, então no denominador sempre a bolinha vai ficar aberta, tá? Aí eu vou analisar o seguinte, olhando aqui eu tenho 3 espaços aqui, não é? Quem está na direita do 2 é o sinal de mais, então eu vou pôr mais aqui e mais aqui. A esquerda dele é menos, ó. No caso do 3, quem está à direita do 3 é positivo, então eu vou pôr mais aqui. Aqui eu vou pôr menos e aqui eu vou pôr menos. Agora, eu vou fazer menos com menos é igual a mais. Mais com menos é igual a menos. E mais com mais é igual a mais. Olha aquele espaço positivo e negativo que eu te mostrei no quadro anterior. A pergunta é, ele quer ser igual a zero, né? Negativo? Então ele está procurando esse valor que está aqui no meio, ó. Essa é a resposta, entendeu? Se aqui tivesse escrito maior ou igual a zero, a resposta seria esse pedaço ou esse pedaço. Então como é que a gente vai dar a resposta? Ó, solução. X pertence aos reais, que é aquele conjunto que a gente estuda, que eu já comentei. Tal que o x vai estar entre 2 e 3. O x é maior ou igual a 2 e menor do que 3. Olha para você ver. Né? Não pode ser o 3 que eu já te expliquei e pode ser 2. Então ele vai estar entre 2 e 3. Isso é uma inequação produto, tá bom? E cai no Enem. Eu acabo de terminar com vocês o capítulo número 5, gente. Tá bom? Do livro Matemática, Ciência e Aplicações. Se você não entendeu, assiste a aula novamente com o caderno do seu lado e anota tudo, tenta fazer exercício, assiste as outras aulas no canal, tá bom? Ano que vem eu vou trazer o capítulo número 6 para a gente continuar o nosso estudo do livro, tá bom? No mais, eu só agradeço e até a próxima.